Olá, você está no Fala Alep, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Eu sou Clarissa Falbo e já começo agradecendo a nossa convidada de hoje. É a presidente da Associação Aliança Medicinal, Hélida Lacerda. Obrigada, Hélida. Obrigada a você, né, pelo convite. Para tornar a nossa conversa mais acessível, né, para mais gente poder acompanhar o nosso bate-papo, eu vou me audiodescrever e eu vou te pedir para fazer o mesmo. Eu sou uma mulher branca, tenho o rosto redondo, cabelos e olhos castanhos, eu uso óculos e estou vestindo uma camisa quadriculada, preta e marrom. Eu sou uma mulher branca também, cabelos grisalhos, uso óculos, todo batom vermelho hoje e essa blusa preta com rosas vermelhas também. Bem bonita você tá, inclusive. Obrigada. Vamos ao nosso papo. Hélida, a gente vai falar sobre a associação, né? A Aliança Medicinal, ela tem autorização judicial para produzir e distribuir medicamentos feitos à base da cannabis medicinal, ou seja, feitos à base das substâncias extraídas da maconha. A gente vai falar sobre a trajetória e a história da associação, mas eu queria começar te perguntando, antes de você começar a pesquisar, a fazer uso e a trabalhar com a cannabis medicinal, qual era a ideia que você tinha sobre a maconha? E qual é a ideia que você tem hoje? Como é que isso mudou para você? Eu escutava o que todo mundo escuta, que maconha é uma droga, né? Só que aí a gente é aquela frase de você tem que precisar para apoiar. Então, precisei que meu filho tivesse um problema para poder conhecer, né, sobre esse assunto e pesquisar, ir atrás e vi como foi difícil ir atrás o acesso, né, a médicos, ao medicamento em si. Então eu tinha essa ideia de só vim saber que era um medicamento depois que meu filho precisou. Uhum. Isso faz mais ou menos 9 anos. 9 né? anos. De trajetória. Isso. Sim. E você me contou, a gente conversou brevemente para preparar essa entrevista, e você me contou que começou a pesquisar, né, e fazer uso há mais ou menos 9 anos para tratar justamente do problema de saúde do seu filho. Eu queria saber como é que foi esse começo, como é que foi fazer essas pesquisas, encontrar um médico que tinha conhecimento, decidir fazer um teste, fazer esses testes, começar a comprar o medicamento, depois começar a produzir o medicamento literalmente de uma forma caseira na sua casa, assim, com a estufa no quarto, o laboratório na cozinha. E como é que foi esse processo para você? Compartilha com a gente um pouco, por favor. Então, meu filho já nasceu deficiente intelectual, mas ele fazia tudo normal, brincava de bola, de skate, de bicicleta, tudo. E, de repente, veio esse diagnóstico de epilepsia aos 7 anos, né? E que foi agravando com o tempo. E aí a neuro foi aumentando a quantidade de alopáticos, né? Até ele chegou a tomar 15 comprimidos por dia, todos os dias. Todos anticonvulsivantes, que não resolviam, porque ele tinha 80 convulsões por dia, todo dia. E depois de tanto efeito colateral, de tanto medicamento, surgiu essa outra doença, que é uma doença rara, que é a ataxia progressiva. É degenerativa, né, e não tem cura. Então, ele foi debilitando. Aí, aos 12 anos, ele parou de andar. Com 13, ele parou de mastigar e deglutir, e foi para a sonda. E 14, ele parou de falar. Então, é tudo progressão da doença. E nesse período, ele tinha de 12 para 13, eu conheci a cannabis através do centro de reabilitação que ele fazia as terapias dele, que era o Anjo da Guarda, lá em Paulista. E eles um dia resolveram trazer um médico de Minas Gerais, porque já que a neuro do meu filho não quis prescrever para ele, porque ela disse que ele não era perfil, que ele tinha poucas crises. E 80 eu considero que não são poucas, né? Para uma mãe principalmente. Então veio esse médico de Minas Gerais, Dr. Paulo Fleury, veio fazer umas consultas aqui no Anjo da Guarda. E aí eu fiz essa consulta com ele e ele prescreveu para ele. Foi quando tudo começou a mudar na vida dele e na minha, né? Porque começaram a diminuir as crises. A diminuir para 40, 30, foi diminuindo. Já foi uma grande diferença, né? Total. E aí eu fui trocando o óleo até achar o óleo que fosse específico para o caso dele.
né? Primeiro ele tomou só CBD, aí diminuiu, mas ainda tinha muita crise, que 30 ainda é muita crise. Aí depois troquei para CBD e fui fazendo essas misturas aí até achar o óleo certo para ele, a porcentagem certa e a dosagem certa. Que isso aí é um caminho longo que a gente, mãe, tem que ter muita paciência, muita perseverança, né, para poder encontrar. Porque todo mundo, eu acredito que tenha a sua dose ideal, só que tem que ter essa paciência para encontrar ela. Depois que encontra, é tranquilo, né? Então, quando eu encontrei, hoje ele toma os 2 óleos. No caso dele, ele precisou do THC e do CBD. E foi que as crises dele zeraram. E ele passou 2 meses sem crise nenhuma. Então, foram os 2 meses mais felizes da minha vida, né? Depois desse período dele doente. E hoje ele tem uma crise, tem umas 2 ou 3 quando ele fica doente. Tem uma febre, alguma coisa que incomoda ele, né? Algum quadro pulmonar assim, então ele tem umas 2 ou 3, algum incômodo. Mas fora isso, a vida dele é outra hoje, né? Porque convulsionar o dia todo é muito diferente de passar, né, a vida sem convulsionar. E como foi quando você começou a produzir, a cultivar a planta e a produzir o óleo? Como é que foi esse processo? Foi quando começou a ficar caro para mim, né? Que na época eu tive, como o quadro dele mudou, os gastos triplicaram com ele. Então começou a ficar caro para mim estar comprando óleo. E aí eu tive que ir plantar mesmo em casa, só que era bem escondido, era muito, muito medo, né? Eu tinha todo dia medo de ser presa e deixar meu filho aí, e o outro, que eu tenho outro filho também. Então eu tinha medo de deixar meus filhos sem mãe, e a mãe deles presa, né? Então, mas mesmo assim, meu medo dele voltar a ter crise era maior. E aí eu não podia deixar ele sem óleo e comecei a plantar com coragem mesmo, que é essa coragem que só mãe que tem. E aí foi isso, comecei a plantar e fui pesquisando para descobrir como é que fazia e fui fazendo até dar certo. E aí começou a funcionar para ele o óleo que eu comecei a fazer, né? E depois eu fui atrás de um respaldo jurídico. Aí fui tentar meu habeas corpus, né, individual. O habeas corpus é uma autorização judicial para você não ficar mais tranquila, né? Não ficar com esse medo de ser presa, ter autorização para cultivar uma planta que no Brasil é ilegal ainda. Isso. Então, depois que eu consegui o habeas corpus, foram os primeiros habeas corpus aqui de Pernambuco, o meu foi o 10º. Nossa. Então, aí foi um alívio, né? Tirou aquele peso que eu tinha das costas de medo de ser presa. Então, quer dizer que hoje em dia eu vejo tanta gente, mesmo com habeas corpus sendo presa, é absurdo, mas acontece. Mas na época isso me tranquilizou e eu fiquei tranquila, porque eu podia plantar, as pessoas podiam saber e podia fazer o remédio dele tranquila e ele não ia ficar sem medicamento. E você plantava em casa mesmo? Essa casa coisa mesmo. Do quarto estufa, da cozinha Sim. laboratório existiu? Como é que era? Existiu. Eu tinha uma estufazinha no quarto dele, eu tinha 8 plantas. Né? E aí eu ia replantando. Né? Tinha o ciclo dela. E eu fazia... eu não tinha mais cozinha na minha casa. Né? Eu não conseguia mais fazer almoço, nada de... que era para fazer na cozinha, porque a cozinha virou realmente um laboratório. Não tinha mais arroz e feijão, não, era não só tinha. o óleo e as substâncias. Isso. Então, fui comprando um material e outro de laboratório para poder fabricar em casa. E aí você começou a compartilhar também com outros pacientes, com outras mães, outras pessoas que precisavam da substância. Sim, depois do habeas corpus, eu comecei a ter direito a fazer análise na federal. E aí, também, como eu já tinha essa análise, saiu uma análise boa. A universidade te dava também um respaldo dizendo que a tua substância estava ok. Isso. Então, foi. É porque eu tinha muitas amigas que tinham filhos nas condições dele, ou parecidas, né? Então, elas ficavam curiosas. Como é que o que foi que aconteceu que Antônio melhorou tanto? Então, elas me pediam também e eu não sabia dizer não para elas. E aí, eu não podia fazer isso porque meu habeas corpus era individual. Era para fazer o óleo de Anthony, mas eu tinha tantas mães, eu não podia dizer não, que também estavam sofrendo, os filhos estavam sofrendo. A família toda sofre. E aí eu tive que ir dividindo. Só que chegou
um período que tinha muita mãe e eu não Isso. conseguia mais, com essa minha quantidade de plantas, suprir. Pois é, eu quero saber desse período, que foi justamente, eu imagino, quando surgiu a associação. Como é que você percebeu que a cozinha já estava pequena, que a estufa do quarto já não era suficiente, que precisava realmente se juntar com outras pessoas e criar a associação? Queria que você contasse esse início da Aliança Medicinal e explicasse para a gente o que de fato é uma associação, como é que funciona, o que é que é. Eu acho que já tinha umas 50 pessoas. E aí eu não conseguia mais, né, com a quantidade de plantas, suprir óleo para tanta gente. E aí eu disse, não, agora tem que ser uma associação mesmo. E aí é outro processo, né? Aí começou todo o trabalho, de novo, que para uma associação não é fácil, principalmente essa parte administrativa no cartório. Aí já começa daí os problemas, porque tem cartório que, quando sabe que é uma substância da maconha, aí não quer Não quer registrar. registrar. Tem muito disso, sim. Né? Então, eu tive muita essa dificuldade para encontrar um cartório. Então, Nossa. toda essa parte burocrática é muito complicada. São empecilhos assim que a gente nem imagina, né? Sim. Além do gasto, né? Que, assim, eu tinha que produzir muito óleo, mas eu tinha também esse gasto de cartório. Começou a ter muito gasto e essa dificuldade, né? Toda a dificuldade burocrática. Além disso, começaram a surgir outras mães, né? No início da associação, aí daqui a pouco eu estava com 200 mães, 200 famílias. E aí eu via que a necessidade de expandir, que não podia ser mais na minha cozinha, porque não dava, né? Era uma coisa de muita responsabilidade. E tinha que ser uma coisa bem controlada, com técnica, uma coisa mais profissional. Então não podia mais ser na minha cozinha. Aí foi que a gente foi tentando juntar o dinheiro para poder expandir e ir para uma associação maior. E quem é que apareceu nesse momento para te ajudar, para compor uma equipe com você? Quem é que trabalha com você na associação? Sim, tem muitas pessoas, né? Eu tive muitas pessoas voluntárias. E Ricardo, o agrônomo, surgiu porque eu tive a necessidade de uma pessoa para cuidar das plantas. Eu já estava com uma quantidade maior de plantas e eu não estava mais dando conta. Eu não entendo muito de planta assim. E algumas morriam, aí eu ficava muito nervosa com isso, muito aperreada. E aí ele surgiu, ele foi uma terapeuta dele que fazia acupuntura nele, alguma coisa assim, que eu disse, mulher, eu tô louca atrás de um agrônomo. Ela fez, eu conheço um. E eu disse, pronto, traz ele aqui, pelo amor de Deus. Então foi assim, bem Foi. casualmente Foi. ele foi. Ricardo Azim, que é o agrônomo da Isso. associação. Também está com você na diretoria da Isso. associação, né? Aí ela trouxe, ele gostou da ideia da associação e estamos seguindo até hoje, graças a Deus. Ele foi ficando e me ajudando a formar equipes, né, que era muito difícil para mim. Começou a ter muito trabalho só para mim, né, que era fabricar, distribuir, fazer tudo, né? Então ele veio me ajudar com E aí, isso. na associação, vocês acolhem as pessoas, os pacientes, vocês cadastram todo mundo, vocês também fazem esse trabalho mais industrial, vamos dizer assim, de produção, de cultivo. Como é que funciona? O que é que uma associação faz, de fato? Sim, o coração da associação é o acolhimento, né? Primeiro, as famílias que já chegam desesperadas. Às vezes elas chegam sem alternativa nenhuma mais, né? Já tomaram todo tipo de remédio, como o Anthony, que estava tomando 15 tipos de medicamentos, não funcionava. E as pessoas chegam assim, quando já tentaram tudo, muitas delas já tentaram tudo e não resolveu. Então elas chegam muito desesperadas o mais importante é esse acolhimento. É quando elas chegam e se sentem que estão em casa, que são acolhidas, né? Que tem alguém que sente a dor delas. Então, tem essa parte de empatia que é bem importante, né? Os pacientes precisam se sentir acolhidos mesmo. Aí tem o acolhimento, né? Que ele é distribuído em vários setores, né? Tem um cadastro, tem um setor médico, tem a dispensa, tem vários setores. E Ricardo, ele cuida da parte de cultivo, que ele é o agrônomo, né? Que hoje o nosso cultivo é único no Brasil em container, porque ele tem um total controle, né? Ali tem uma tecnificação maior,
né? E controle de pragas, de contaminação é bem mais rigoroso, esse controle em container. E a gente também não sofre com os intempéries do tempo, né? Se estiver chovendo, ou sol, ou vento, também como a gente é indoor, em container, a gente não sofre esse tipo de intervenção da natureza. E a gente conseguiu também montar o laboratório, né? Então, o laboratório também é difícil porque não é barato. Então, a gente foi tentando sempre modernizar, comprar outra máquina e outra. O maquinário é muito grande, assim, são muitas máquinas diferentes, muito equipamento específico. Isso, são muitas máquinas, né? A gente ainda está nessa construção, mas já temos uma quantidade que é suficiente para suprir essa quantidade que a gente tem hoje de pacientes. E a gente tem, o mais importante é uma análise que a gente faz lá no Sul, no laboratório, que eles têm uma certificação da Anvisa. Então, isso garante uma qualidade. Como é que é? Periodicamente vocês mandam uma amostra do óleo? Como é que funciona para Por receber lote. essa? Sim. É por lote. A cada lote que a gente colhe, a gente faz o extrato e manda essa amostra para essa análise, que é com Reblas, que é essa certificação. E aí, quando a gente fica lá em quarentena, e quando chega o resultado dessa análise, aí é que a gente dilui e distribui para os pacientes. Quantas famílias a associação está atendendo hoje? Qual é a produção mensal? Como é que vocês contabilizam isso? Mensal, eu não lembro agora, mas a gente tem no total 6.500 famílias hoje, no Brasil todo. Manda para outros lugares do Brasil também? Isso. A gente manda por transportadora. Sim. E o número de funcionários que trabalham lá com vocês? Você tem noção? Tem, em média, 20 pessoas por aí, hoje. Você tem uma formação em decoração e design de interiores. Trabalhou algum tempo nessa área, pelo que você me falou, mas não muito. Teve uns trabalhos, umas ocupações no comércio, em loja de informática, né? Outras funções. O que me impressiona é que você não tem, assim, uma experiência com administração de empresas, ou com química, com agronomia botânica. E você levantou uma associação que, né, atende as pessoas e produz um medicamento, cultiva uma planta de um jeito muito específico. Eu fiquei assim, nossa, como é que ela conseguiu? Depois me veio assim que é uma coisa da mãe, né? Isso. Quando a gente está nesse lugar da mãe, a gente vai fazendo as coisas que são necessárias e se supera e vai para lugares que a gente não imaginava que poderia ir. Eu queria saber, realmente, você imaginava que você faria isso tudo? Como é que é esse papel de mãe na tua vida? Como é que é para você ter percorrido esse caminho? Nunca imaginei na minha vida. Até porque eu nem imaginava que maconha fosse um remédio tão maravilhoso, tão incrível, né? E fosse cuidar de tantas patologias diferentes. O que é que pode ser tratado com óleo de cannabis? Nossa, é muita coisa. E cada dia a ciência descobre mais coisas, né? Hoje a gente trata... Eu não sei a quantidade de patologias lá, mas a gente trata epilepsia, lógico, que foi a primeira, né, da história. Autismo, Parkinson, fibromialgia, artrose, ansiedade, depressão, Alzheimer, esclerose múltipla. Então, por aí vai. Doenças raras, né? Tem muita patologia agora, e cada dia mais. E você estava falando que não imaginava que você ia chegar nesse lugar, porque não imaginava nem que a maconha fosse esse remédio tão poderoso. Isso. Me fala mais. Não imaginava, né? Só que quando a gente é mãe e quando a gente sente a dor do filho, aí não tem limite, né? A gente nem pensa. A gente não pensa aí. Não tem isso de medo. Eu morria de medo de ser presa, mas meu medo de meu filho ficar sem o medicamento era maior. Aí depois foi um outro medo, o medo dos pacientes também ficarem sem o medicamento. Porque é um caminho sem volta, viu? Você entra e você não consegue sair e é por amor. Aí você começa a amar também os pacientes. Você vira mãe do Brasil todo, né? De todas as crianças que você cuida, você vira uma mãe também. Crianças e idosos e qualquer idade. Então, a gente acolhe como um coração de mãe que não tem tamanho, né? Então... Como é que pessoalmente você mudou nesse processo? Quem era você 9 anos atrás, 15 anos atrás? Quem é você hoje? Como é que foi essa transformação dentro para você?
Assim, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas mesmo. Só que isso se intensificou, né? Depois que a gente está vivendo a dor, é diferente. É diferente. É outro tipo de empatia. Você sabe que uma pessoa está ali numa situação e você sente aquele sentimento, vamos ajudar com alguma coisa. É diferente de você sentir a dor também, saber como é que é. Então, você não quer só dar uma ajudinha, entendeu? Você quer entrar na vida da pessoa, você quer fazer parte da vida dela. Então, teve essa... Eu agradeço a Anthony, né, que foi e é minha inspiração até hoje para isso tudo. Né? Ele só transformou a gente em pessoas melhores. A gente, que eu digo, é a família inteira. Todo mundo na minha casa mudou. Eu queria que você falasse um pouco da sua relação com seus filhos. Tem Anthony, que tem 21 anos. Isso. Anthony, como você falou, né, tem uma condição de saúde mais debilitada, mas depois do uso da cannabis medicinal, ele consegue interagir mais, é um garoto sorridente. É. Tem o seu filho mais novo, Andrew, que tem 16 anos, que é um menino bem estudioso, pelo que eu vi, ganhou medalha na Olimpíada de Matemática, passou no vestibular para um curso técnico de alguma coisa em... O que é que ele vai estudar mesmo? Você me falou. Desenvolvimento de sistemas. Desenvolvimento de sistemas. Aí tem sua mãe, Dona Yolanda, que também ajuda a cuidar dos garotos. Eu queria saber como é que é o seu núcleo familiar, como é que é a sua família. Pronto, é isso. Andrew, né, que é o mais novo, é um filho que ele viu desde o início, desde pequenininho, viu o irmão, né? Começou com essas convulsões em casa, então não foi fácil para ele, né, crescer vendo o irmão convulsionando o tempo todo. Então isso já, né, eu acho que já gerou assim um trauma, não sei, né? Eu acho que qualquer criança fica assim, né? Então ele cresceu sabendo que o irmão precisava de cuidados, e eu sempre dizendo para ele que ele era o irmão grande dele, mas ele era o bebê e ele precisava me ajudar. Então ele cresceu, eu acho que ele já nasceu assim com um senso de responsabilidade, mas isso se intensificou com essa condição do irmão. Então é um filho maravilhoso, assim, não tenho o que dizer, né? Tudo ele faz, acho que para me deixar feliz, né? Além dele já ser isso mesmo, ele também acho que quer me ver feliz. Então ele não me dá trabalho nenhum, né? Estudioso, e me ajuda muito com o Anthony, né? Ele é um filho maravilhoso. Legal. E sobre você? Você me disse, quando a gente conversou previamente, que, né, trabalhou com design de interiores, não trabalha mais, mas que não pode ficar em casa olhando assim para a parede, para a sala, para a cozinha, que já quer fazer uma reforma. Ama uma reforma. Mas, assim, que graças a Deus não tem muito tempo para ficar em casa olhando para a parede, pensando na reforma, né? Porque além do trabalho na associação, está fazendo um curso superior em nutrição. Agora começou, está na metade do curso, mais ou menos, né? E também, quando tem algum tempo livre, gosta de sair com as amigas, de ir para um lugar para ouvir uma música ao vivo, gosta muito de ir à praia. Eu queria que você contasse um pouco da sua vida para além da militância, para além do trabalho na associação, como tem sido o curso de nutrição. Eu queria que você falasse um pouco. Assim, em design, eu não consigo trabalhar com isso, porque eu preciso de outros profissionais. E aí eu me aborreço, né? A gente pede para um pedreiro ou um marceneiro, ou faz assim, aí não faz errado. E aí tem que refazer aquela coisa. Então, a gente sabe, qualquer pessoa que fez uma reforma em casa entende o que você está dizendo. Eu amo reforma, mas é um aborrecimento, né? A gente sabe, quando vai fazer uma reforma é um aborrecimento às vezes. Então, e esse curso de nutrição surgiu assim justamente pela necessidade de Anthony também, né? Ele hoje está ainda em desnutrição, porque em 2020 ele teve uma tuberculose. Então ele emagreceu muito. Hoje ele tem metade do peso que deveria estar. Então já fiz de tudo para ele engordar e tal, e é muito complicado isso, né? No caso dele, que ele é alimentação integral. Então é muito complicado para ele engordar. Então isso me fez querer fazer nutrição para conhecer mais, para ver se eu posso ajudar não só ele, como crianças como ele, no quadro dele. Então eu tenho esse fascínio por nutrição por causa disso. E estou gostando bastante do curso. E quando você não está estudando, trabalhando? Que é um caso muito raro isso. Pois é. Porque eu não tenho tempo.
Tá, mas eu gosto de tudo, né? De sair, de todo tipo de lazer eu gosto, só que eu não tenho tempo. Então, minha vida é muito só trabalhar e estudar mesmo. Mas, assim, isso me preenche, eu gosto é porque eu amo meu trabalho. Quando a gente não gosta de fazer o trabalho, aí é chato ir pro trabalho. Mas eu amo esse trabalho. E chegar num trabalho todo dia, e sou do acolhimento, escuto os relatos dos pacientes, então isso me preenche. Então é maravilhoso, eu adoro estar lá na Aliança, adoro fazer meu trabalho. Dá para perceber que você é uma mulher bem realizada. Sou. Tem uma pergunta aqui sobre a importância da autorização judicial, né? Aqui na Alep a gente tem a Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial, que é uma interlocução entre o Poder Legislativo e o governo e as associações da sociedade civil organizada, ou Defensoria Pública, a OAB, Ministério Público, todo mundo, todas as instituições e entidades que se interessam sobre esse tema. E você, representando a sua associação, a Aliança Medicinal, sempre está aqui nas reuniões da Frente da Cannabis. Isso. E uma das reivindicações que a gente vê das associações de pacientes é isso, é que haja mais regulamentação, mais leis sobre esse tema. Porque as normas que existem atualmente são pouco detalhadas. E aí vocês acabam funcionando, como você falou, a partir de autorização judicial. Eu queria que você explicasse para a gente por que é importante que tenha uma legislação. O que é que tem hoje? O que é que você acha que podia vir para ajudar o trabalho mesmo e o tratamento das pessoas? As regulamentações que a gente tem hoje, associações não se enquadram exatamente, né? Então, a gente precisaria ter ou uma regulamentação específica para associações, né? Ou que a gente tivesse alguma brechinha nessas regulamentações que a gente se enquadrasse melhor para poder trabalhar, né, e ir salvando vidas. Mas aí, como a gente não tem, é necessário, mesmo tendo essa lei de João Paulo, que foi aprovada. Isso. Né? Essa semana, na Comissão de Justiça, tem uns projetos de lei que estão em tramitação. Sim. Aqui na Alep, do deputado João Paulo, do PT, e do deputado Luciano Duque, do Solidariedade. Eram 2 projetos de lei diferentes que foram unificados e criam, vou até ler aqui, a política estadual de fornecimento de medicamentos e de produtos derivados da cannabis. Então, assim, é uma tentativa de, pelo menos aqui no estado de Pernambuco, ter uma legislação mínima para regulamentar essa distribuição dos produtos. Mas, assim, ainda vai ser votado pelas outras comissões, depois segue para plenário, até virar, de fato, uma lei estadual, vai ter um processo a ser percorrido. Mas já está em andamento. Aí você acha que seria realmente interessante, necessário, de ter uma legislação sobre o tema? Como essa lei de João Paulo, que foi aprovada para cultivo, distribuição, fabricação, ela é de cunho estadual, né? Então, a gente precisou de uma autorização judicial para poder trabalhar com um respaldo, com segurança, né? Precisou. E esse projeto de lei que está para ser aprovado e vai, né? Que ele pede para essa distribuição pelo SUS, é bem importante, porque lá na associação, por exemplo, a gente tem cota social para as pessoas, né, que não têm condições. Só que a gente não consegue abraçar todo mundo do mundo. Então, chega um limite que a gente não consegue mais suprir, né, essas pessoas. Então, a gente precisa que entre essa distribuição pelo SUS com esse projeto aprovado, né, aí que lá em São Paulo já tem esse projeto, um projeto desse aprovado. Aqui em Pernambuco, a gente espera que em breve também tenha, para a gente poder suprir, que a gente já faz a vez do Estado. As associações, na verdade, fazem a vez do Estado, que era o Estado que deveria estar distribuindo há muito tempo, né? E como eles não fazem isso ainda, então a gente espera que, dessa vez, sendo aprovado um projeto de lei como esse, chegue no SUS para essas pessoas que a gente não consegue suprir, porque são muitas pessoas, né? Acho que quase metade das pessoas que nos procuram são pessoas de baixa renda que deveriam estar recebendo gratuito. Vamos acompanhar. Eu queria que você falasse sobre
transformações que você tem notado nesses 9 anos que você está nesse universo da cannabis medicinal. Se os médicos têm mais informação, né? Você disse que teve dificuldade no início lá com os médicos do seu filho. Se as pessoas estão fazendo mais uso da cannabis medicinal, os juízes que dão essas autorizações judiciais. A ideia que as pessoas fazem dessa substância mudou? Tem ainda né, preconceitos e para serem esclarecidos? O que é que você vê nesses anos que você vem trabalhando com isso? No começo, tinham poucos médicos aqui em Pernambuco que prescreviam. Por isso que era tão difícil. Eu não conhecia quase médico nenhum aqui. Não tinha acesso a eles. Então, teve que vir um de fora para poder prescrever para o meu filho. Foi muito complicado isso. De lá para cá, melhorou muito. Assim, muitos médicos hoje já têm outra cabeça, né? Já tem mais informação, ainda tem um certo receio, porque é uma coisa nova. Não é uma coisa que tem na universidade de medicina. Não tem isso aí. Não tem essa, né, disciplina no curso de medicina. Vamos aprender sobre cannabis. Não, então, é difícil para o médico, de repente, chegar e prescrever assim. Então, né, mas eles estão aprendendo, fazendo cursos, né, e trocando essas figurinhas com os outros médicos que têm mais experiência. E tá sendo um bom resultado, porque está vindo muito médico agora. Hoje a gente tem uma quantidade assim, absurdamente maior do que na época, há 9 anos atrás, quando eu comecei. Né? O jurídico também está abrindo a mente, né? Que antigamente era muito conservadorismo, mas agora já tem muito juiz que está autorizando mais habeas corpus, né? E associações também. Cada dia surgiu uma pelo Brasil aí autorizada. Então, isso é tudo evolução. E os pacientes também, né? Tem muito mais... É crescente isso, é crescente. Todo dia chega muito mais gente. A gente nem sabia que tinha tanta gente precisando assim no mundo, mas tem muita gente, né? E é difícil, porque é crescente isso. A gente precisa de suporte. Todo mundo precisa se ajudar. E é isso. Está tendo uma evolução muito boa. Eu queria que... Nosso tempo está acabando. Eu queria que você desse o serviço da associação, da Aliança Medicinal. Onde é que vocês funcionam? Onde é a sede? Como é que as pessoas acham vocês nas redes sociais? Ou se tem um site, um telefone? Se a pessoa quiser se cadastrar na associação, o que é que ela precisa fazer? Qual é o caminho? A gente tenta sempre facilitar para o paciente. Então, para fazer um cadastro é bem simples. A pessoa tem que ter laudo e receita, que é o principal. Então, antes ela tem que fazer uma consulta. Se ela não tiver acesso ao médico, a gente tem como indicar médicos. A gente tem uma lista de médicos parceiros, né, fazendo esse trabalho. Então, a gente já indica também para que a pessoa não deixe de fazer o tratamento por falta de médico. Que foi a dificuldade que eu senti no início e não quero que meus pacientes sintam isso. Então, é só ter a receita, o laudo, RG, CPF e comprovante de residência. E a gente trabalha na Aliança tudo online. A pessoa pode ir pelas redes sociais, nos encontra também, né? E qual é o... Aliança Medicinal. @Aliança Medicinal. E o telefone é 819, né? 9901 6547. É o telefone da central de atendimento. Aí a pessoa faz o cadastro e faz a solicitação do medicamento. É bem simples. E a gente não cobra anuidade justamente para aumentar esse acesso, porque muita gente não tem condições de pagar também uma anuidade. Então, a gente também não cobra para facilitar. Tá joia. Elida, eu te agradeço pela nossa conversa, foi ótima. Obrigada a você. Esse foi o Fala Lep, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Hoje eu conversei com Elida Lacerda, que é presidente da Associação Aliança Medicinal. Se você quiser rever o episódio de hoje ou acompanhar outras entrevistas aqui do Fala Lep, vai na nossa página no YouTube, youtube.com/@assembleiape. Até a próxima!